Salmo de número 90, vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Veja só, Moisés está dando a nós uma ordem, um conselho: ensina-nos a contar, ou ensina-nos a contar nossos dias. E, paralelamente com Moisés, que a autoria do Salmo é dada, Paulo também diz em Efésios 5, 15 e 16, você não precisa abrir: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então Moisés manda contar os dias, e Paulo manda remir os tempos. Ambas as coisas têm praticamente o mesmo significado. Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos pedindo a sua graça, apenas isso, graça abundante, gloriosa, alcançando mentes e corações, com temor e tremor, aqui no salão e onde essa transmissão estiver alcançando, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste muita atenção, continuar dando uma pausa na série sobre família, e nos 2 domingos próximos ela se encerrará, mas eu peço a vocês agora silêncio, temor, tremor e reverência. Você não está num clube, você está na igreja do Senhor, e Ele se faz presente, e Ele é digno da nossa mais alta reverência, do mais alto temor. Irmãos, preste atenção, você sabe que muito daquilo que nós somos, daquilo que fazemos, das decisões que tomamos, daquilo com que somos constituídos, é fruto das influências que nos cercam. Muito da nossa composição é fruto de influências externas, influências que nos cercam. Nós vivemos num mundo rodeado de pessoas, grupos, instituições, que o tempo todo querem nos dizer como viver, como conduzir nossa vida, como conduzir nossos relacionamentos, o que devemos fazer da nossa vida, como usar o nosso tempo, dinheiro, como investir, usar nossos recursos, e como lidar com os nossos relacionamentos. Nós somos o tempo todo disputados por ideias, opiniões e influências das mais distintas, umas das outras, todo o tempo, querendo dirigir nossas vidas, nos ensinar como devemos nos conduzir, como devemos viver, como devemos nos portar. Portanto, diante desse assédio que nós recebemos todo o tempo, nós precisamos saber muito bem fazer nossas escolhas, saber muito bem como nos conduzir num mundo repleto de influências. Precisamos saber o que fazer das nossas vidas. E por que há tanta disputa e há tanto assédio? Porque o homem moderno, ele está dentro de um barco em um mar à deriva, sem rumo. Então ele é facilmente influenciado quando ele não tem uma opinião, um destino definido de como viver. Nesse sentido, estes 2 textos que eu li, eles ordenam a nós fazermos o uso correto do quê? Quando o salmista no Salmo 90 diz, ensina a contar nossos dias, tem ali 2 conotações, e Paulo diz, remindo os tempos, ambos ensinam a fazer uso correto do tempo. Senhor, me ensina a usar o meu tempo, é o que
O salmista diz no Salmo 90, e Paulo diz, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, a primeira ideia é fazer o uso correto do tempo, mas o texto, ele remete para algo mais elevado do que isso. Me ensina a usar a minha vida, me ensina como me conduzir, fazer o uso correto da minha vida, das minhas decisões, me ensina a viver de modo correto, aproveitar as oportunidades. Essa é a ideia que ele diz. Portanto, nós temos aqui uma ótima lição, uma ordem, diante disso que nós estamos vivendo, saber como usar o nosso tempo, e saber como usar a nossa vida, fazer o uso correto da nossa vida, porque muitas pessoas não sabem se conduzir, não sabem tomar decisões, não sabem que direções seguir, não sabem fazer uso adequado dos recursos, do tempo, dos dons, das oportunidades, da idade que têm. Sabendo disso, esses dois autores pedem para nós orarmos e buscarmos, Senhor, me ajuda a usar ou viver a minha vida de forma adequada, me ensina a fazer as escolhas certas, andar pelos caminhos certos, usar devidamente a minha vida na totalidade. Agora, qual a finalidade dessa ordem? Por que essa ordem, tanto no Antigo quanto no Novo? Para termos cuidado em nos conduzirmos, a fazer uso adequado da nossa vida e do nosso tempo. Os próprios Salmo 90, verso 9 e 10, eu espero que todos os textos que eu citar, a equipe técnica coloque o texto na tela. Salmo 90, o verso 9 e 10 traz a resposta. Eu vou ler, escute. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo mais vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Por que ele ordena fazer uso adequado do tempo e da nossa vida? Por causa da brevidade da vida. O que é brevidade? Qualidade daquilo que é breve. Deus, na sua onisciência, inspira os autores a dizerem para nós, saibam muito bem o que vocês farão das suas vidas, porque ela é curta, pequena, passageira, pífia, curta, e nós precisamos ter isso em mente, que a vida é breve, e se ela é pequena, meteórica, transitória, finita, passa como um vapor, então eu tenho que saber muito bem o que fazer dela. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, narram o que? Gênesis 2 e 16, 17, Deus vai narrar a criação do homem e da mulher, quando os criou. No capítulo 3, nós temos a queda do homem. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, faz dele um ser perfeito, imortal e praticamente para viver eternamente, ok? Entretanto, segundo o comentário de Matthew Henry, ele diz assim, Deus criou e formou Adão e Eva, para que vivessem para sempre, porém, num fatídico dia, o homem caiu, o pecado entrou em sua natureza, então iniciou-se o amortecimento de sua existência humana. Assim, homem e mulher experimentariam o inevitável envelhecimento do corpo e posteriormente a morte biológica. Através do pecado,
a finitude entrou, a morte entrou, a brevidade entrou. Por causa do pecado, somos criaturas que vivem vidas curtas, breves e passageiras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a expectativa de vida de quem nasceu em 2012 entre as mulheres é de 73 anos, enquanto dos homens é de míseros 68 anos. A nossa vida é breve. Você já está sentindo sinais disso no seu corpo, na sua vida, entre seus filhos, na cultura. O nosso mundo mudou. Não é mais aquele mundo de 20, 30, 40 anos atrás, pacato, familiar, tradicional, conservador. É um mundo caminhando para uma era apocalíptica, autodestrutiva, corrompida, porém breve. Escute, sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? O que fazer com ela? Pode ser o último culto da sua vida. Pode ser o seu último culto. Seu último sermão. Seu último dia. Sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? Nós vamos, para isso, fazer uso de uma parábola que Jesus contou. E ela vai nos ensinar como viver nessa terra, tendo em mente a brevidade da vida. Abra comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, o verso 16 em diante diz assim, vamos ver o 16 até o 21. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tem onde recolher os meus frutos. É um homem fazendeiro que tinha celeiros grandes, e ele plantou. Mas a colheita foi tão grande, que os celeiros se abarrotaram, encheram. Só que sobrou, tinha tanto trigo, a colheita foi tão grande, que ficou trigo, ou cereais, o fruto de fora. Esse era o problema dele. Nossa, o que eu vou fazer agora? Com tanto alimento, não tem onde pôr. Verso 18, e disse, farei isso, destruirei meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Até aqui. Escute, presta atenção. Essa parábola vai nos ensinar, eu quero que você preste muita atenção. Meu objetivo quando eu subo aqui e prego a palavra, é de transformar vidas, não é de massagear egos, nem de mexer com emoções e dar arrepio na sua terceira vértebra, é transformar o seu estilo de vida, que esse é o objetivo da palavra, viva e eficaz, mais cortante que espada de dois fios, penetra até juntas e medulas. Vamos então, à luz desse texto, como viver nesse mundo, do jeito que ele está. Primeiro princípio que eu aprendo aqui, fazer as escolhas certas. Aprenda a fazer as escolhas certas, tome as decisões certas, não pise em falso, não dê o luxo de errar, trace e defina muito bem um alvo e siga-o, faça as escolhas certas. O verso 16 diz assim, e lhes proferiu uma palavra dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. A parábola começa com as escolhas que o homem fez. Ele escolheu gastar a sua vida com o trabalho, a fim de se tornar rico.
Ele escolheu ser um empresário, um fazendeiro, um agricultor. Ele escolheu ser rico, trabalhar exaustivamente 10, 12, 14 horas com a finalidade de ser rico. Foi isso que ele escolheu para a sua vida. Com o que você escolheu gastar a sua vida? Eu te pergunto. Com o que você decidiu gastar a sua vida? Você, se hoje existe, qual é a finalidade da sua vida? Para que você vive? Com o que você gasta seu tempo, seus recursos, seus dons, seus talentos? Com que finalidade? E segundo, para o que e para quem você decidiu viver? Primeiro, com o que você escolheu gastar? Depois o texto aponta para quem você decidiu viver. Esse homem escolheu gastar seu tempo, sua vida, com trabalho, a fim de se enriquecer. Está atrapalhando aí a chuva? Amém. Aqui fazia 90 dias que não chovia, então não ora para não chover não, irmão. Deixa chover. Quem está ouvindo da internet não está atrapalhando. Mas eu vou mudar aqui porque vai ajudar. Para quem não sabe que está me vendo pela internet, aqui quando chove mais ou menos atrapalha que a acústica é muito ruim. E esse microfone aqui fica melhor o áudio. Irmãos, esse homem decidiu gastar a sua vida com trabalho, retorno, com a finalidade de se tornar rico, e decidiu viver para si mesmo. Com que você escolheu gastar sua vida? Quais rumos e alvos que você traçou para a sua vida? E para quem você decidiu viver? E aqui vai o meu conselho, irmão: faça a escolha certa. Tome decisões com base na vontade de Deus. Notem, escute isso aqui. Esse é um dos tópicos mais importantes da mensagem. Faça a escolha certa e tome decisões com base na vontade de Deus. Notem, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. A decisão dele foi com base na sua necessidade, nos seus desejos, naquilo que era conveniente. Ele não esperou a resposta de outro. Veja o verso 17 e 18. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Ele estava em dúvida. O que fazer da vida? Que decisão tomar? Como eu uso o meu tempo, a minha vida? E ele mesmo é quem responde. Verso 18. E disse: farei isso, destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto. Ele não tomou decisões. Para tomar a decisão dele, ele não consultou outro, ele não foi até as escrituras, ele não pediu conselhos, ele mesmo respondeu. A decisão dele foi tomada com base no seu próprio desejo, na sua conveniência, na sua necessidade. O que eu faço? Sobrou trigo, não tem onde pôr. Ele não buscou direção com base na vontade de Deus, não buscou conselheiros piedosos, não foi até as escrituras, mas tomou com base na sua necessidade, na sua ganância, no seu desejo egoísta. Irmãos, não façam isso. Não tomem decisões com base nas suas necessidades, nos seus interesses, nas suas conveniências. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Nossas decisões são tomadas com base na vontade de Deus. Faça as escolhas certas.
Segundo, o que devemos fazer? Ter consciência da brevidade da vida. Ter consciência da brevidade da vida. Nem todos pensam que vão morrer, que vão envelhecer, que a vida vai passar assim, ó. Parece que ele não se conhece, parece que ele não sabe nada sobre a brevidade da vida. Veja o verso 19: então direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Ele pensa que vai viver uma infinidade de anos, ele pensa que é imortal, pensa que nunca vai envelhecer, que nunca vai ficar doente. Parece que ele não se atenta para o seu corpo mortal e que não viverá tantos anos como pensa. Irmãos, é exatamente o que o mundo quer que pensamos. A indústria cinematográfica, Hollywood, a literatura, artes cênicas, teledramaturgia, passam a imagem que somos imortais. Parece que Marilyn Monroe ainda está viva, é jovem e bonita. Parece que Clark Gable ainda está fazendo filmes. Eles fazem de tudo para nós esquecermos que vamos morrer, que vamos ficar velhos, doentes. Daqui um dia, nossos netos estão dando banho em nós. Daqui um dia, eles estarão nos velando. Você tem que ter em mente, ele pensava, não, alma, folga, tem muitos bens para muitos anos. Tenha em mente isso, meu irmão, a vida é passageira, é breve. Outro dia você tinha 15 anos, 20, 35, olha a idade que você já tem, como passou rápido. Outro dia o Zico estava errando o pênalti contra a França na Copa de 86, outro dia, meu irmão, estavam quebrando parte do muro de Berlim, colocando em fim o regime da União Soviética. Outro dia parecia que Ayrton Senna estava correndo em Imola e bateu forte na curva Tamburello. Parece que foi outro dia, meu irmão, o plano Collor. Outro dia. Olha só, quanto tempo já passou. Temos que ter consciência da brevidade da vida. E esse texto mostra a razão desse homem ter decidido viver assim. Essa é uma das razões de ter sido avarento, materialista. Pensar assim leva os homens a serem materialistas, pensar que não vão morrer, que as oportunidades, ele vai alcançar todas as oportunidades. Pensar assim leva a um estilo de vida inconsequente, egoísta, irresponsável. Por isso aquele homem decidiu viver daquela forma, porque não tinha em mente a brevidade da vida. Veja, por exemplo, homens que não têm em mente isso, como são surpreendidos. Exemplo, Adolf Hitler assumiu a Alemanha nazista em 1933. Ele começa um método de governo que ele chama Terceiro Reich. E segundo o desejo de Hitler, Terceiro Reich ia funcionar como um império, como um reino na Alemanha. E na perspectiva de Hitler, o Terceiro Reich ia durar 1000 anos. Em 1945, com 58 anos de idade, Adolf Hitler morre. E com ele, o Terceiro Reich. Aquilo que ele esperava durar 1000 anos, dura apenas 12 anos. Hitler morre com 56 anos. Ele esqueceu que a vida é um conto ligeiro. John Lennon, líder da banda Os Beatles, lembra de John Lennon? Ele disse: nós os Beatles somos mais populares do que Jesus Cristo. Eu não sei quem vai acabar primeiro, disse Lennon, se o rock and roll ou se o cristianismo. A banda Beatles foi formada em 1960. Em 1970, a banda termina. Em 1980, com apenas 40 anos de idade, John Lennon morre precocemente.
vítima de um assassinato, de um tiro, 3 tiros, de um fã. Ele esqueceu da brevidade da vida. Tancredo Neves, você lembra? Presidente eleito em 1985. Fez planos para governar o Brasil. E em 15 de janeiro de 85 foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Entretanto, Tancredo Neves, antes de subir a rampa do Planalto, no dia 21 de abril daquele mesmo ano, vem falecer, sem nunca ter sido presidente. Por quê? A brevidade. Não temos o controle do tempo, da história, nem das nossas vidas. Preste atenção. Por que dar ênfase nesse tópico? Porque viver tendo em mente a brevidade da vida, afeta o modo como nós vivemos, afeta a nossa cosmovisão, ou a nossa visão de todas as coisas, irmão. Por isso que é importante ter consciência da brevidade da vida, porque ter consciência disso, afeta a maneira como nos relacionamos. Como assim? Olha, se você sabe que a vida é breve, você vai continuar relacionando com a sua mãe assim, sabendo que ela pode partir a qualquer momento? Se você sabe que a vida é breve, vai continuar relacionando com o seu marido assim, sabendo que ele pode partir a qualquer momento? Se a vida é breve, você vai continuar relacionando com Deus assim, sabendo que você pode partir a qualquer momento? Tiago 4,4, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. A vida, já viu uma panela, um tacho de água fervendo tampado? Você já viu quando você destampa, sobe um vapor? Quanto tempo dura? É a nossa vida. Vapor. Vapor. Salmo 103, 15, 16. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, capim, mato. Como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não será mais conhecido. A vida é breve. Você sabe disso. Olhe no espelho. Veja as manchas pelo seu corpo, o seu peso. Veja os exames, veja os sinais, veja a cultura, veja as coisas. Então, essa parábola está nos ensinando como viver. Primeiro, faça as escolhas certas, e as faça tendo em vista a vontade de Deus e não os seus desejos. Segundo, tenha em mente a brevidade da vida, ela é um vapor. Terceiro, viva para a glória de Deus, em função de Deus, em obediência a Deus. Viva para a glória de Deus. Presta atenção, você não vê na parábola ele agradecendo a Deus em momento algum pelas riquezas. Você não vê ele na parábola dando glória a Deus ou louvando a Deus pelo bem recebido em momento algum. Era justo que ele fizesse isso, dada a abundância de riquezas que recebeu. Entretanto, ele vivia apenas para si, pois está escrito: descansa, come, bebe, regala-te. Aqui apresentamos um outro postulado filosófico terrível nos nossos tempos. Qual a finalidade da vida daquele homem? O hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo consiste no quê? Que a finalidade da vida é o prazer, só para satisfazer desejos, prazer, trabalha para prazer, dinheiro para prazer. Dinheiro tem a finalidade de comer, praia, viagem, gastar coisas, a vida pelo prazer, e isso está pegando o mundo inteiro. Ninguém vê a hora de chegar sexta-feira. O prazer do povo não é trabalhar, não é estudar, não é prestar serviço, não é evangelizar. O prazer do povo é bar, restaurante, pizzaria, praia, roupas caras, viagens internacionais, viver para o máximo de prazer que puder. Essa é a finalidade da vida daquele homem.
ele não dava glória a Deus, mas dava a si. Ele dizia: descansa, come, bebe, regala-te, goza, farta-se. Ele nem trabalhava pensando no futuro, em ampliar os negócios, em uma aposentadoria, não. Nem o modo ímpio comum ele fazia. A finalidade era prazer. Quantos cristãos não fazem isso? Tudo que ajunta é com a finalidade de algo. É uma casa maior, uma cama melhor, uma TV maior, um tênis melhor, um sapato melhor, comida melhor, um restaurante melhor, uma praia melhor. Eu quero descanso, eu quero sempre visando prazer. Ele não atribuía nada do que tinha a Deus, e nem usava o que recebeu para dar glória a Deus. Irmãos, sabendo que a vida é curta, faça como Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster tem a pergunta e a resposta. Qual é o fim principal do homem? Para que o homem existe? Qual a finalidade do homem? Viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade de você respirar, de você abrir os olhos de manhã, de você viver. Você só está na terra, você só vive, nasceu, foi colocado aqui para dar glória a Deus, viver para Ele. Agora, o que seria viver para a glória de Deus? O que seria viver para a glória de Deus? Eu resumiria na tríplice ordenança que está na oração do Pai Nosso. Lá você tem uma pista do que é viver para a glória de Deus, na tríplice ordenança que está em Mateus 6, não precisa abrir, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira metade do Pai Nosso destina-se a Deus, e a segunda, as necessidades do homem, sempre começando primeiro com Deus, sempre a prioridade é Deus, depois vem o homem. E essa primeira metade do Pai Nosso ensina exatamente o que é viver para a glória de Deus. Primeiro, no verso 9, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando o povo uma oração, e através da oração, princípios de como viver para a glória de Deus. Que é isso? Orem, busquem, santificado seja o teu nome. A ideia é: venerado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. Isso aqui faz eco com um dos mandamentos do decálogo: não tomarás o nome de Deus em vão. Significa apenas a pronúncia do nome indevida? Não. Eu carrego comigo, por ser cristão, o nome de Deus. A forma que eu me conduzo, ou desonra, tomar em vão, ou honra. Como eu vivo para a glória de Deus? Viva de uma forma nessa terra que honra a Deus, que a sua conduta, as suas ações, o seu estilo de vida glorifique a Deus, honre a Deus, exalte a Deus. Essa é a ideia, que a finalidade da sua existência, em suas ações, palavras, em seus atos, seja de honrá-lo, venerá-lo, estimá-lo, adorá-lo. Você viver para a glória de Deus. Segunda maneira de viver para a glória de Deus, verso 10: venha a nós o teu reino, venha o teu reino. O que é isso? Orem. A ideia aqui é o avanço do reino, a expansão do reino. Gaste a sua vida, seu tempo, talentos, dinheiro, recursos, dons, trabalhando para o avanço do reino. O que é isso? Você tem, na sua vida tem que consistir em pregar o evangelho, evangelismo, oração, intercessão, contribuição, serviço para o reino. Como você gasta seu tempo? Vendo filmes, nas mídias sociais, ou trabalhando pelo avanço do reino, em obras evangelísticas, em obras missionárias, em contribuição para o reino, em intercessão para o reino, na prática das boas obras, no socorro. É assim que vive.
para a glória de Deus. Trabalhem para que o reino de Deus se expanda, se avance, para que mais almas sejam alcançadas, edificadas, consoladas. Essa é a ideia. Terceiro, faça-se a tua vontade. Terceira maneira de viver para a glória de Deus. O que é isso? Como eu vivo para a glória de Deus? Aplicando a vontade de Deus em cada aspecto da sua vida. Isso aqui aponta para a obediência. A obediência restrita aos mandamentos de Deus. Irmãos, é assim. Você não toma decisões a esmo, não compra, não vende, não fala, não vai, não vem, com base, meu irmão, em ilusões, mas é com a palavra revelada de Deus. O crente verdadeiro aplica cada princípio bíblico no seu viver diário. Nós temos mandamentos para como usar a mão, a boca, a roupa, o dinheiro, o tempo, o coração, a mente, o ir, o vir. A Bíblia está claro, ela é um manual de conduta. Ela não é horóscopo, ela não é quiromancia, não é astrologia. Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse homem não faz menção nenhuma de Deus, vivia apenas para si. Viva para a glória de Deus. Quarto, deixe um legado positivo nesse mundo. Estou ensinando como viver, tendo em vista a brevidade da vida. Deixe um legado positivo no mundo. Presta atenção. Esse homem não levava em conta as necessidades dos demais. Ele não se importava com a vida alheia à sua volta. A parábola mostra que ele produziu tanto que os celeiros encheram, e não havia mais lugar para colocar, de modo que sobrava em abundância o mantimento. E qual a decisão ele toma? O verso de 16, 17 diz, 17, 18, o que farei? Não tenho onde recolher. Aí o verso 18, já sei, derrubarei os celeiros e construirei outros. Ele não pensou em falar assim, eu vou pegar o que sobrou e investir em caridade, vou levantar monumentos em honra e glória de Deus, vou investir na expansão do reino, vou contribuir de alguma forma com a sociedade. Não, ele pega tudo aquilo e constrói outras coisas, edifica, usa esforço, inteligência, arquitetura, disciplina, todas para favorecer a si mesmo. É isso que ele faz. Ele não usou seus recursos para obra alguma, ele não construiu nada para ninguém, ele não deixou nada que favorecesse alguém, ele só tinha interesse em derrubar e ajuntar para si mesmo. Irmãos, no grego as palavras eu, meu e minha ocorrem 12 vezes nesse parágrafo. Ele era totalmente egoísta, ele não deixou nada, sabendo que a sua vida é breve. O que você está deixando? Melhor, vem cá. Se você morrer hoje, como você vai ficar conhecido? O que você deixou de bom para o Brasil, para a sociedade, para o reino, para a igreja? O que vai estar escrito na lápide do seu túmulo? Veja o rei Jorão. A Bíblia diz que Jorão morreu sem deixar saudades. O que é isso? Vamos trocar agora que acabou a coisa, né? Som vai piorar um pouquinho, mas nós temos um mestre ali, ninja, vai resolver isso aí, né, João? Ficou mais à vontade com esse aqui. É igual o Silvio Santos, usou aquele lá com quantos anos? Não, 70 anos usando aquele negócio. Jorão, a Bíblia fala assim, o que mais marcou a vida desse rei? E morreu sem deixar saudade. O que é isso? Morreu sem ter feito bem, morreu sem deixar uma história bonita.
e morreu com 40 anos, uma vida breve, insignificante, parasita. Deixa um legado, meu irmão. Martin Luther King, você ouviu falar dele? Foi um pastor batista, um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. Martin Luther King morreu com 39 anos, uma microvida, mas foi prêmio Nobel da Paz em 1964, por lutar pelos direitos dos negros nos Estados Unidos da América. E até hoje você vai ver eventos dos mais diversos Estados Unidos com o nome de Martin Luther King. Susanna Wesley, já ouviu falar? Quando se fala da família Wesley, de Susanna Wesley, olha só o que se escrevem dele: nenhuma outra família, a terra deve tanto, depois da família de Abraão, do que a família Wesley. Olha o legado. E Paulo, sabe quantos anos Paulo morreu? É vidinha desse tamanhozinho. A tradição diz que entre 60 e 64 anos, vidinha assim. O que Paulo deixou? Antes de morrer ele disse assim, bom, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. O que você fez? Bom, dos 66 livros, do livro mais vendido e lido do mundo, a Bíblia, eu escrevi 13. O maior autor da Bíblia, Paulo. O maior plantador de igreja que a terra já teve, Paulo. O maior missionário que a terra conheceu, Paulo. O maior pastor que já existiu, Paulo. O maior teólogo que já existiu, Paulo. Nenhum outro autor influenciou tanta cultura ocidental com seus escritos do que o apóstolo Paulo. Ele é mais conhecido, popular, respeitado que todos os imperadores Césares Augustos juntos. Paulo. Davi, eu vou só ler um texto que está em Atos 13:36. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais. Davi, o que ele fez com a vida dele? Serviu a sua geração, conforme o propósito de Deus. Você vai deixar o que aqui? Dívidas, mau testemunho, vai deixar o que, irmão? A vida está passando, rápido, como uma pólvora. Quinto, o inevitável finalmente aconteceu. A vida passou. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então aquele homem cheio de planos, de desejos, de alvos, a vida de súbito passou, ele morreu. Esse homem achava que ia viver muito, mas aquela noite a sua alma seria pedida, requerida. Ele na verdade iria viver brevemente e iria morrer rapidamente. Irmãos, olhem para mim, assim será conosco. A morte uma hora vai chegar para mim, vai chegar para você. O que você está fazendo? Deixa eu te fazer essa pergunta, irmão. Quanto tempo de vida você acha que você ainda tem? Quanto tempo você tem nessa esfera? Quantos anos você ainda vai viver? Assim será conosco. Chegou, mas Deus diz, louco, esta noite, hoje, imediatamente, de súbito, sem que você espere. Então, a morte veio, chegou. Aí vem a pergunta de Deus. No verso 20, louco, amanhã te pedirão tua alma. Deus faz uma pergunta, duas perguntas. O que tens preparado? E para quem será? O que quer dizer essas perguntas? Elas são mais que perguntas. Esse texto aponta para o julgamento divino. O homem morreu, agora chegou o dia da prestação de contas.
Louco, você morreu, agora eu quero contas do que você fez com sua vida, e para quem você viveu. É um julgamento que ele está dizendo, chegou o seu dia, o que tens preparado, para quem será? Esse julgamento aborda duas questões. Veja aqui, meu irmão, aqui fala do julgamento da igreja, do julgamento dos justos. Vamos ser julgados por quê? Por tudo que fizemos nessa terra, pela nossa existência, passagem nessa terra. Então diz que não é simplesmente fazer o que quer aqui e vai definir, não. As coisas que falarmos, que fizermos, que omitirmos, seremos por elas julgados. Prestaremos contas dos recursos, do tempo, da juventude, dos dons, do dinheiro. E tem outra coisa, dinheiro, você não tem dinheiro, dinheiro é de Deus. Você é mordomo de Deus, você administra o dinheiro que Deus te deu. Filho, você não tem filho, filhos são heranças do Senhor, foram entregues para você cuidar, então você vai dar conta do uso do dinheiro de Deus, dos filhos de Deus. O corpo não é seu, é santuário de Deus, vai dar conta do que fez com o corpo. Os dons são de Deus, talentos naturais e espirituais, vai dar conta. A iluminação que você recebeu, ao que muito foi dado, conhecimento, luz, graça, muito será cobrado. O julgamento será compatível à luz, ao conhecimento. E aqui tem duas questões. Primeiro, o julgamento vai passar pelo o que tens preparado. Essa ideia é o quê? O que você fez com a vida que eu te dei? O Senhor vai dizer o que você fez com o que eu te entreguei. O que consistiu a sua vida na terra. Qual foi a família? Por que você viveu? Para que prestou a sua vida? Ele vai dizer, você acabou, morreu, você está diante de mim. Agora eu quero saber qual era o seu motivo de ir e vir, acordar e dormir. Vai dar conta aqui. Louco, amanhã pedirei tua alma. O que tens preparado? Com o que você gastou sua vida? Você viveu com qual objetivo? Deus vai querer contas. Com qual finalidade? Aborda a primeira questão. E a segunda, para quem será? Primeiro, o que você fez com sua vida. Segundo, para quem você viveu? O texto diz, o que você preparou e para quem você preparou. Para quem você viveu. Tem mulheres que só vivem para o marido, mães que só vivem para os filhos, homens que só vivem para o trabalho, pessoas que só vivem para o dinheiro. Ele vai dizer, tudo bem? Quero contas. Quem recebeu de você louvor? Quem recebeu de você honra? Quem recebeu de você glória? Sétimo, aí Jesus diz que quem vive dessa maneira, ele chama de louco. Louco, diz assim, louco. Quem é o louco? O que não tinha em mente a brevidade, o que vivia para si, o que não deixou legado. Louco, a palavra grega aqui quer dizer sem razão, sem sentido, sem inteligência, tolo. Deus chama aquele que vive assim de sem razão, nécio, louco. E por que Jesus chama de louco, chamou esse homem de louco? Porque esse homem viveu sua curta vida para si mesmo, e Deus chama louco quem faz isso. Porque esse homem não colocou Deus como prioridade, Deus chama de louco quem faz isso. Porque esse homem achava que era dono do seu tempo e do seu destino, porque ele disse, eu vou ficar rico, eu vou viver muito tempo, eu determino a qualidade e a quantidade de vida, e ela foi cortada de súbito, sem que ele pudesse fazer nada. E é louco quem acha que é dono do seu tempo e do seu destino. Você não é. Todos os seus dias estão escritos em um livro,
Eu mato, eu faço viver. Eu curo, eu saro. Eu, Deus, faço todas as coisas. E quarto, por que Jesus chamou louco? Porque ele pensava que suas conquistas na terra podiam satisfazer sua alma, o verso 19, então direi à minha alma, tens bem para muitos anos, come, bebe, regala-te. Ele achou que a satisfação, o contentamento, a plenitude, a alegria, estariam nisso, por isso é louco, porque não estavam. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que não dará o homem pela sua alma? Não juntei tesouros no céu, na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Conclusão. Agora, Deus dá uma sentença a respeito desse caso. Deus vai falar o que Ele pensa de quem vive assim. E tem gente que está aqui sentado que pensa e vive desse jeito. Tem gente que está me vendo que pensa e vive desse jeito. Senão não teria razão de eu pregar, né? Afinal de contas, Deus faz redundância? Não faz. Agora Ele vai dizer o que Ele pensa de quem vive assim. Verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vamos parafrasear para você entender, contextualizar? Assim é a pessoa que, conhecendo a brevidade da vida, vive somente para si, e não para Deus. Assim é a pessoa, mas assim o quê? Louco, nécio, sem noção. É o que Deus diz, é a pessoa que pega a sua vida, seus dons, recursos, e a sua vida curta, e faz dela uso para si próprio, e não para Deus. O termo quer dizer, aquele que é rico para si e não para Deus, que vive para si e não vive para Deus. Irmãos, não é essa uma maneira correta. Não é essa a maneira correta do cristão viver. Viva para a eternidade. Lembra de Jonathan Edwards? Que orava, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. O que é isso? É viver nessa terra, tendo em mente a eternidade, a brevidade da vida, o céu, a nossa temporalidade, finitude. Grave a eternidade. Nós estamos apegados demais, materialistas demais. Eu preguei essa mensagem em Buritizá ontem e disse, sabe o que é o nosso problema? Porque não temos coragem de viver assim, de nos entregar incondicionalmente à vontade de Deus, porque nos falta fé. Nós não temos fé que Deus irá suprir, que Deus irá colocar o pão em nossas casas, que Deus irá cuidar dos nossos filhos, proteger nossos filhos, formar nossos filhos, que quando mais precisarmos a provisão lá estará. Nós não, temos que garantir os recursos, a proteção, temos que garantir o futuro, como prova da nossa incredulidade, e garantindo nessa ansiedade, nessa possessividade, nós não vivemos para Deus, vivemos com o fim de satisfazer nossas demandas. Falta-nos fé. Se você quer orar hoje, essa palavra mexeu com você, a oração é, me dê fé, me acrescente fé, para que eu viva para a sua glória, para que eu não gaste a minha microvida vivendo para mim mesmo. Ó Deus, me dê fé, me dê fé. Peça isso para Deus, amém? Vamos orar, feche os seus olhos.